Olá pessoal, estamos no ar com você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com aquele foco em tornar sua carteira melhor a cada dia. Então, na busca por essas mentes, essas pessoas que trazem, contribuem para a sua carteira e contribuem para esse bate-papo. Hoje nós vamos falar com Paulo Cunha, CEO da iHub Investimentos, sobre o mercado financeiro local e no exterior, como olhar o mercado de ações, que eu sei que ele gosta bastante, mas também como aproveitar oportunidades e as ondas quando, naturalmente, a bolsa anda de lado. Paulo, é um prazer recebê-lo por aqui. Opa, o prazer é meu, muito obrigado. Maravilha, deixa eu começar com aquela perguntinha boa para o primeiro trimestre do ano. Está começando a ver resultados saindo, empresa no Brasil e lá fora, e a gente começa a questionar algumas teses. A gente escuta ali e fala, olha, tem gente que fala que a Bolsa vai para 170 mil pontos no fim do ano, tem gente que fala que não vai passar dos mesmos 130 que não passa nos últimos 2 meses. E aí, dá para investir em Bolsa em 24? Olha, a gente lá no escritório, a gente acha que sempre é o momento de se investir em Bolsa, né? O que você pode, talvez, refletir um pouco mais é a questão do peso dentro da sua carteira. Então, dependendo se você for um cliente mais conservador ou mais agressivo, aí você vai balancear um pouco o que tem de peso, né? Mas, agora, bom, falando assim, o que interessa mesmo, o que o investidor quer ouvir, se a gente for pegar os relatórios de análise que faz aquelas comparações de preço-lucro para tentar identificar se a bolsa está cara ou está barata, por esses múltiplos, a bolsa, a gente tem um indicativo de que ela pode estar barata, bastante atrativa, né? Ou seja, ela está operando abaixo da média onde ela costuma operar historicamente. Então, se não me engano, ela está com uma razão de preço-lucro na casa de uns 7 e a média ali oscila entre 10 e 12. Então, ou seja, tem um desconto, né, suficiente ali para a gente poder entrar. Por que isso acontece? Acho que são vários fatores. Você tem a questão dos juros americanos, que está mais alto, então isso tira um pouco a atratividade dos emergentes e faz o nosso juros aqui também ficar mais alto, e aí o fluxo acaba indo para a renda fixa e o custo de crédito e da emissão de dívida das empresas fica mais caro, a margem diminui, enfim, essa dinâmica toda. Acho que isso é um primeiro ponto. Você tem também o nosso ambiente político aqui, né, que eu acho que a gente já passou por um pior momento, mas ele ainda inspira um certo cuidado, e principalmente a nossa questão fiscal. A gente teve um grande déficit que aconteceu no ano passado, muito provavelmente a gente vai ter déficit nesse ano também e nos próximos, então isso sempre acaba sendo um caldo ali de incerteza quando a gente fala nessa relação de juros, câmbio e para preço de bolsa. Nesse ponto exatamente, né? Quando você tem déficit, assim como o pessoal não gosta de paralelos domésticos, mas vamos lá. Quando quanto mais endividado você está e você continua aumentando o rombo, você precisa de mais crédito. Só que só vão te dar mais crédito com mais juros, né? Então, se a gente tem um cenário de déficit se formando, a tendência é que você precise manter juros altos, não mais só por política de meta inflacionária, mas simplesmente porque você precisa remunerar, senão o seu credor não te dá o dinheiro. E aí, nessa linha, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para quem está ali mais próximo do cliente, né? E querendo ou não, quando a gente olha o dado agregado, tem um pedaço de demanda, mas tem um pedaço forte de oferta, né? Se o mercado só cria fundos de renda fixa, por mais que o investidor queira renda variável, essa conta vai ser travada na oferta. Então, eu sempre gosto de conversar quando a gente fala com os escritórios sobre como está vindo a demanda, como vocês sentem o calor do mercado pela demanda de ativos de renda fixa e variável. Perfeito. Bom, muito boa essa pergunta. Apesar da bolsa estar barata, eu acho que isso é um dado importante, tá? Apesar da gente até ter caído, mas a bolsa ano passado ela passou o ano inteiro de lado, não aconteceu nada, para no mês de novembro e dezembro ela dar uma estilingada e performar muito acima do CDI, quase o dobro. Então acho que esse é só um paralelo aqui interessante a gente colocar. Você falar, é o momento de ter bolsa, a gente nunca sabe quando que a bolsa vai dar essa estilingada, por isso que eu digo que sempre é o momento da gente ter um pouquinho na carteira. Mas quando a gente vê, de fato, a demanda que a gente tem ali pelos investidores, eles são muito mais curto-prazistas, e geralmente o investidor, principalmente o local, a cultura ainda do brasileiro é olhar no mês a mês. Então, se a bolsa não está rendendo muito bem em janeiro, nem em fevereiro,
né, ele já fala, não, deixa isso daí para lá, eu vou aplicar na renda fixa, que é onde tem os juros mais altos. Então a gente vê uma demanda, sim, por papéis de renda fixa, essas emissões que a gente teve recentemente a taxas ainda bastante atrativas, então isso continua, acho que as empresas, principalmente as boas que estão emitindo, não estão tendo problema, né, para conseguir cumprir ali o seu pipe de emissão. Os fundos de renda fixa, esse é um paralelo mais interessante, porque eles sofreram bastante resgate no ano passado por eventos de crédito como Light e como Americanas. Porque se você tem algum CDB, estava rendendo lá, sei lá, 110% de CDI, ele vai rendendo na curva bonitinho. Já os fundos, eles sofreram muito, principalmente no início do ano, por causa dessas marcações e do próprio calote, mesmo que a gente teve nesses papéis de dívida. Então você teve um movimento de resgate de fundo de renda fixa para a entrada dos investidores direto em papéis, seja CDBs, ou seja papéis de crédito privado. Esse movimento estancou, os fundos voltaram a captar um pouco, até porque estão rendendo melhor, mas a gente ainda vê uma demanda bastante forte para papéis de renda fixa local e agora também para papéis de renda fixa internacionais, seja os bonds, né, lá fora diretamente você comprando, ou seja os bonds repacks, que é o bond quando você compra lá fora, faz uma estrutura de derivativo com swap para transformar isso em CDI ou IPCA+, e aí você fica com a custódia local, mas o lastro é de um bond internacional. Então a gente vê a demanda bastante aquecida por essas três categorias. Né? E aproveitando essa linha, como está o desenho, como está a demanda do investidor local por renda fixa global? Porque a gente sabe que a gente até conversou com o pessoal da Avenue aqui, o pessoal começou a olhar para fora primeiro via ações. Às vezes porque o cara já, o investidor que era mais tomador de risco, foi o primeiro a querer diversificar sua carteira, olhar para fora, ver outras alternativas, talvez até por ser um mercado que começou mais acessível. A gente já tinha as BDRs aqui, e para investir em bond lá fora você precisava começar com $100 mil, né? Então era uma proporção muito diferente. Como é que está a busca do investidor local por ativos de renda fixa no exterior? E como está a acessibilidade desse tipo de produto hoje em dia? Perfeito. O que você falou é muito verdade. Né? A grande maioria dos investidores que se anteciparam nesse movimento de abertura de conta internacional são aqueles investidores mais antenados, mais arrojados, mais agressivos. Não sei se por isso também, ou também pela bolsa lá fora performar muito bem, os ativos primeiro que os investidores escolhiam eram as ações, as próprias ações blue chips norte-americanas, das empresas norte-americanas, né? Falando de Google, Apple, Amazon, enfim, Nvidia, essas empresas que são mais conhecidas, assim. Agora a gente já vê um movimento acontecendo dos investidores começarem a olhar um pouco mais o bonde. Só que o bonde lá fora, ele tem um comportamento muito mais técnico. Porque o que acontece aqui, na renda fixa local, o investidor brasileiro está acostumado com a marcação na curva. Eu compro um CDB, eu aplico na poupança, que seja, eu ponho num fundo DI, aquele dinheirinho está sempre lá rendendo, quando eu quiser eu resgato e pronto. O investimento nos bonds lá fora, eles são um pouco mais parecidos com se investir em bolsa. As oscilações de juros e as oscilações da própria empresa vão ter um impacto, às vezes até severo, na marcação do preço daquele papel. Pode ser que o investidor precise vender aquele papel e ele sofra com a questão da marcação a mercado e possa até tirar um pouco menos. Então acho que essa cautela e também essa questão da acessibilidade está fazendo os investidores ainda terem um tempo ali para se acostumar. Aumentou bastante a demanda, a procura. A gente vê também uma procura forte por tentar entender como é que funciona esse mercado, que seria mais ou menos aqui o nosso crédito privado local, quando você tem papéis mais longos, né, que pagam cupons, o comportamento é mais ou menos semelhante. E a acessibilidade também melhorou muito, né? Hoje, em muitos casos, você consegue acessar bons bonds lá com $5 mil. Então, assim, você não precisa mais ter um montante extremamente significativo para comprar um papel, um único bond. Então isso é uma coisa que tem facilitado muito os investidores a começar a ter alguma experiência com a renda fixa internacional, que também está bastante atrativa, né, com os termos de juros altos, historicamente, que a gente está vendo atualmente. Não, exatamente, a gente há pouco tempo tinha, há pouco tempo, 5 anos, 7 anos, a gente via, digamos, Selic a 14 aqui, então qualquer bond corporativo ia para 17, 18, e quando a gente olhava para fora era em dólar mais 2. Aí hoje em dia a gente tem aqui Selic hoje está na casa de 11, mas convergindo para 10 em reais, e bond corporativo lá fora a dólar mais 6,5, 7. Aí você já começa a ter um jogo interessante, né?
Exatamente. Esse 6,5, 7, principalmente quando a gente olha os bons corporativos dos emergentes, né? Que eles chamam lá de high yield, tá nessa casa aí desse 6, 7. Se você for pegar uma Apple, aí já é 3, 4, então é... Aí curioso, o investidor brasileiro também, ele pega, manda o dinheiro lá para fora e ele vai lá e ele compra um bonde do Banco do Brasil. Exatamente. Da Petrobras. Isso é muito comum, é muito comum. Não, e o duro é que... Mas esse é um ponto importante também. Durante algum tempo... recentemente eu não tenho olhado, mas durante um bom tempo você tinha de fato bondes mais vantajosos do que comprar aqui um CDB do Banco do Brasil, por exemplo. Então você ia lá para fora para conseguir pegar esse spread em Banco do Brasil, né? Eu continuava com a sua carteira com home bias tremendo ali, né? Você alocando, mandava dinheiro para fora para comprar bonde da JBS. Exatamente. Isso é claro, a gente tem que comparar o dólar com o real. O interessante é que no mercado financeiro você consegue fazer equivalências, né? Isso eu acho que é uma coisa que o brasileiro ainda, o investidor médio, vamos chamar assim, ainda precisa aprender bastante a fazer assim, esses termos de comparação. Mas sem dúvida nenhuma, quando você pega um bonde lá que paga um cupom de 6, 7, que é no caso dos bondes brasileiros de boas empresas, mas que pro gringo, né, pro pessoal lá de fora, são empresas high yield, né, de um risco maior, quando você compara com as taxas que elas oferecem aqui, você tem um prêmio pro bonde lá de fora. Por exemplo, uma debênture local da Petrobras, hoje ela estaria pagando perto de uma NTNB, na casa de IPCA mais 5,5, encostando no 6. Quanto bonde que você compra lá fora e você faz um pacote com ele e transforma isso para IPCA, ele passa de IPCA mais 7. Então isso é uma coisa interessante. Né? Exatamente, e por isso que também a gente viu muito desse fluxo de você sair para comprar bonde brasileiro, né? Essas anomalias do mercado, mas é para isso que serve o arbitrador, né? Quem está olhando esses preços e protegendo o cliente. Por isso quem está mais informado costuma continuar ganhando mais dinheiro. Olhando para a Bolsa, a gente comentou sobre Bolsa andando de lado, essas expectativas, tanto juros americanos quanto tensões políticas aqui no Brasil e a própria estrutura da curva, né? Olhando para essa conjuntura, tá mais, para quem gosta de renda variável, tá mais com cara de Brasil ou mais com cara de Estados Unidos? Eu acho que você tem resposta positiva para as duas coisas. Porque, primeiro, os Estados Unidos parece estar sempre num timing bom, né? Porque todo mundo concorda que está caro, mas não para de subir. Então, não dá para dizer que, olha, é o momento de vender. Aliás, o pessoal está tentando acertar uma venda bem feita lá no S&P 500 faz tempo e perdendo dinheiro com isso. Então tá difícil ir contra esse fluxo. Quando você olha os múltiplos, são os mesmos que eu citei, né, no começo aqui da nossa conversa, de fato está esticado, está caro, principalmente também porque são as empresas de tecnologia que subiram mais. Empresas de tecnologia, por serem empresas de crescimento, elas naturalmente já costumam operar com múltiplos mais esticados e fica difícil você fazer uma análise onde que é esse teto. Quando a gente for olhar para aquele investidor que gosta de fundamento, aquele buy and hold, principalmente o buy and hold mais conservador, gosta de empresas mais tradicionais, bancos, setor de energia, utilities que pagam dividendos, o Brasil parece, por essas métricas, muito mais atrativo. A nossa relação de preço-lucro está extremamente mais descontada do que a norte-americana. Então, eu diria que se a gente for comprar e carregar um pouquinho a longo prazo, nem tão longo assim, mas próximos 2, 3 anos, eu acho que a Bolsa brasileira ela tem um potencial para poder andar mais do que a norte-americana, que já está supostamente perto de um múltiplo esticado. Não dá para falar que é um teto. Aí, mas vocês têm sentido também essa mudança de comportamento do investidor em buscar essa diversificação internacional? Sem dúvida, eu acho que esse é um movimento que veio para ficar. Já tem uns 2, 3 anos isso acontecendo teve um boom, principalmente depois da eleição do Lula. Sem querer falar de política aqui, mas isso sem dúvida foi um fator que impulsionou muitas pessoas que já estavam naquela dúvida de se mandava o dinheiro para fora ou não, tomar a iniciativa, tomar a decisão e de fato abrir uma conta internacional, fazer o câmbio e mandar todo o dinheiro lá para fora. Então a gente vê essa demanda. O brasileiro ainda, na sua grande maioria, mantém a maior parte da parcela dos investimentos aqui em termos locais. E não que isso esteja errado, porque se você vive em real, gasta em real, sua vida toda é aqui, você não vai ter que internacionalizar o seu dinheiro todo. Eu acho que isso depende muito de caso a caso. Geralmente as pessoas fazem isso muito no emocional,
por medo do governo, medo do confisco, aí pega e manda tudo, mas às vezes para pouco para analisar se de fato ela vai ter um custo dolarizado ou um custo em real. A gente pode, quando a gente olha para a história recente, isso não parece crível, mas é possível a gente ter algum cenário onde o dólar só fique caindo. De 2002 até 2008, a gente tinha um dólar ou de lado ou ele caía um pouco. E aí, quem estava aplicado em dólar sofreu muito nessa época, porque quando você aplica em dólar, ele já tem um prêmio ali, você já paga um pouco mais caro, entre aspas, né? Nas próprias taxas a gente consegue visualizar isso, porque supostamente o dólar tende a se valorizar um pouquinho mais. Mas eu acho que o brasileiro está começando a ter um pouco mais de experiência com esse tipo de contas globais e de como acompanhar o mercado em termos globais. Acho que isso é uma coisa que veio para ficar. E nós, do nosso lado, os profissionais que trabalham com isso, assessores de investimentos, consultores e tudo mais, tem que tentar entender para poder ajudar o investidor cada vez mais classes de ativos e de mercados diferentes para conseguir ter uma conversa produtiva e saber orientar corretamente o investidor sobre o que ele quer, sem que ele tome decisões no calor do momento, de forma muito emotiva ou por questões políticas, que costumam ser sempre as piores. Né? Aí tem uma outra linha que é justamente como você se expõe a pernas diferentes do mesmo risco. Né? Então, não necessariamente, e aí eu até queria aproveitar um pouco da sua expertise para explorar esse assunto, não necessariamente você, para estar comprado em bolsa, precisa comprar uma ação. Você pode comprar estruturas assimétricas no risco. Né? E essa é uma forma de ir conversando com o investidor para tomar riscos diferentes sem necessariamente entrar num rio para nadar que você não conhece. Como é que tem sido hoje esse desenvolvimento também desses produtos estruturados e o uso desses produtos para dar acesso ao investidor a outros mercados? Perfeito. Aí a gente está falando mais de opções e derivativos, ou seja, que possibilitam com que o investidor consiga participar de uma determinada alta de um ativo, seja um índice Ibovespa, ou SP500, ou até mesmo uma ação, sem necessariamente ter que comprá-la. São aquelas ações, aquelas operações que a gente pode chamar de alavancagem, mas que não necessariamente ele precisa estar alavancando no sentido de colocar boa parte ou a maior parte do patrimônio em risco. Ele pode, por exemplo, comprar uma opção de compra de índice Ibovespa ou até mesmo índice norte-americano, onde ele vai gastar ali uma fração do dinheiro dele, não precisa colocar tudo em risco. O único ponto que tem que se atentar é que as opções elas têm um vencimento, e aí se até esse vencimento aquele ativo não supera aquele preço, se ela ficar nessa região, acontece o que a gente chama de virar pó, ou seja, ela simplesmente perde valor e não vale mais nada. No entanto, se o mercado vai no sentido favorável, se eu estou falando no sentido favorável aqui, a opção de compra no sentido de subir, a gente consegue capturar um ganho muito expressivo em termos percentuais do quanto que o investidor pagou por aquela opção. Eu acho que isso, no Brasil aqui, a gente tem um pouco essa cultura do jogo, cultura do bingo, né? Aquela questão do brasileiro, ele quer ganhar, não só o brasileiro, acho que isso é do ser humano, né? Ganhar muito dinheiro muito rápido. Então as pessoas acabam usando de maneira um pouco errada as opções. A gente vê muita gente quebrando por ou apostar muito, quando ela deveria apostar só uma fração, ou então se alavancar vendendo essas opções. E aí quando o mercado vai para o lado errado, você pode até quebrar a sua conta. Mas o que a gente pratica muito lá no escritório para aqueles investidores que seguem a nossa orientação é fazer sempre operações com fundamento. Usar as opções, seja uma fração para você apostar na alta, ou quando você for vender, você precisa estar coberto, e aí o que você está buscando ali é uma taxa de rentabilidade dentro de um determinado período. Eu acho que as opções e os derivativos acabam sendo os tipos de ativos mais incompreendidos, talvez, às vezes mal falado, porque você tem muita história negativa nesse sentido, porém, se bem usado e com consciência, o investidor consegue extrair bons resultados e proteger o risco. Você tinha comentado, a gente estava conversando antes de entrar no ar sobre estrutura de financiamento. Explica aí para quem está assistindo a gente que é financiamento de opções e como você pode usar isso para rentabilizar sua carteira, mas reduzindo o risco, não aumentando com derivativos. Perfeito, não, muito legal. O lançamento coberto, ou financiamento, como a gente chama, eu acho que é uma das ações mais arroz com feijão, dessa estrutura de opções. Se trata em você comprar um ativo e você, no mesmo momento, você vende uma opção de compra desse ativo por um determinado vencimento. Então, por exemplo, comprei a ação da Petrobras a R$40.
E aí eu já vou vender a opção da Petrobras com vencimento para abril ao preço de R$ 41. E vamos falar que eu vou receber o prêmio de R$ 1. Então, se o mercado subir, vamos falar que o mercado vai lá para esses R$ 41, eu vou ter que entregar esse meu ativo também nos R$ 41, só que eu recebi o prêmio de R$ 1. Então, ou seja, eu vendi ela por 42, ou seja, tive um lucro, tive uma taxa de 42. E aí, para eu saber o quanto que eu tive de rentabilidade, quando você faz essa operação, você está buscando uma taxa já pré-determinada. Nesse caso, a gente está falando de R$ 2 em cima de 40, 5%. Se for até abril, eu estou usando aqui exemplos, tá? Não é exatamente o número que está no mercado, mas é mais ou menos próximo a isso. Você está conseguindo 5% em alguns meses de operação. Poucos meses, um mês, às vezes 2 meses. Tudo vai depender dos pontos que você pegar, tanto em termos de vencimento como strike, que é o preço-alvo também que a gente fala. Então consegue ser uma operação que você trabalha com hipóteses para o investidor. Se eu comprei a Petrobras e a Petrobras cair, pelo menos eu recebi o prêmio de R$ 1, barateou minha compra. Se ela subir e não subir muito, provavelmente eu vou ter um ganho até maior, porque eu recebi o prêmio também e vendi ela preço perto do mercado. Se ela subir demais, aí sim, tudo bem, eu não aproveitei tanto assim essa alta, mas eu vendi com lucro do mesmo jeito. Então, eu acho que em diferentes cenários, quando a gente pega assim estatística, o lançamento coberto, ele é na maioria deles uma operação bastante interessante de se montar. Fantástico, e justamente você acaba... o financiamento, ele é pensado para ser exercido, né? Então, geralmente, quando a gente faz a conta como se fosse uma operação de renda fixa. Não você continua exposto à oscilação muito negativa do papel e assim por diante, mas você se protege num range bastante razoável do preço do papel e acaba tendo a chance de potencializar o ganho. E tem gente que busca strikes um pouquinho mais... um pouquinho acima do preço de tela, esperando não ser exercido, né? Isso fica o que o pessoal chama de dividendo sintético, mas o financiamento como conceito original, né? Justamente você faz a operação para ser exercido, é a forma de contratar a venda do seu papel, né? Perfeito. Você faz para ser exercido, mas ele funciona muito bem também com o mercado de lado. Vamos pegar esse próprio exemplo que eu utilizei de Petrobras. Que nesse último ano a Petrobras subiu muito, tanto em termos dos resultados que ela está oferecendo, quanto em termos dos dividendos que ela está pagando. Mas nos últimos 15, uma das melhores coisas que tinha para se fazer é comprar a Petrobras e ficar lançando opção de compra. Lançando opção. O cara fala, mas eu tô com prejuízo nessa operação de Petrobras, esse papel. Tô vendo aqui meu preço médio, tô perdendo 5%. Fala, tá bom, vamos fazer a conta de quanto prêmio você recebeu já, todos esses meses lançando. Mas o investidor já tinha recebido de volta ali 20%, 30% do preço da ação em todos esses meses que o mercado ficou de lado. Então isso também é uma operação interessante para se fazer quando o mercado não tem muita direção. Eu quero estar posicionado na bolsa, mas eu também quero ter alguma rentabilidade, pode ser dividendo sintético, é um termo um pouco mais novo, né? Não sei quando dá para utilizar isso, mas sem dúvida é uma forma de você rentabilizar a sua carteira de ações sem se expor mais ao risco. Aí, o que vocês estão olhando em termos setoriais? Você comentou justamente que Estados Unidos tem subido muito puxada por tecnologia, né? Inclusive, é um exercício super interessante, sempre recomendo aqui. Olha a evolução do S&P 500, excluindo aquela meia dúzia de empresas que subiram, né? Você vê que lá também não está essa maravilha toda, né? O problema é que aqui a gente não teve ninguém subindo tanto, né? Aqui está todo mundo abraçado no barco. Agora, aqui no Brasil a gente tem esses setores, para quem gosta de dividendos, para quem gosta de modelos mais tradicionais, a gente tem essas alternativas. Eu estava vendo ontem, o Banco do Brasil está na casa está muito próximo a 5 lucros, né, em negociação. A própria Petrobras, olha que coisa interessante, estava vendo ontem também, peguei lá no Com Dinheiro, ranquear lá as empresas com maior lucro, e aí eu coloquei Amazon, Microsoft, Apple, Ibov. E o lucro da Petrobras ano passado, por incrível que pareça, é quase tão grande quanto da Amazon. Que é bem assimétrico, né? Que a Amazon vale 30 vezes a Petrobras. Então, tem esses pontos que são super interessantes e que cravam momentos diferentes para setores diferentes. E como vocês estão vendo esses núcleos setoriais, o que
tem de interessante e diferente entre os setores da Bolsa Brasileira? Perfeito. A Bolsa Brasileira ela é feita de setores tradicionais, né? Economia mais antiga, vamos chamar assim. Então, o que tem peso hoje no Ibovespa? Bancos, acho que boa parte da composição do índice Ibovespa, a gente está falando de Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander. Vamos falar também das commodities, então Petrobras e Vale, acho que são as ações mais conhecidas da Bolsa. Você tem também um pouco de utilities, que são empresas, pode ser de saneamento, ou do setor de energia elétrica, ou concessionárias de rodovias, outros tipos de empresas que você tem um fluxo de caixa mais estável que seja possível de prever. Todos esses setores, você pode ter alguma diferença entre eles, mas eles estão operando atualmente com múltiplos descontado frente a níveis históricos e até mesmo descontado quando você olha isso daí. A Banco do Brasil negociando a 5 vezes o lucro. Petrobras eu olhei tem um tempinho a mais, eu lembro que ela estava negociando a 2 vezes o lucro, agora deve estar em 3, sei lá. Não é muito mais que isso também, não. Quando você compara com uma Amazon da vida, eu não vi quanto tá, mas geralmente é 40. Né? É muito discrepante, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que esses setores são interessantes para aquele investidor que não quer se aborrecer muito com o movimento do dia a dia, mas ele quer se posicionar naquela empresa e ficar recebendo dividendos bastante atrativos. Quando a gente olha o dividend yield, que nada mais é do que o quanto eu recebi de dividendo ao longo do ano, dividido pelo preço da ação, é como se fosse uma taxa percentual do quanto que eu sou remunerado só por carregar aquela ação. As ações brasileiras estão pagando de 5 a 10, às vezes 15. Petrobras chegou que 40% ano passado, é absurdo. Isso aí nem dá para você usar isso daí como parâmetro, foi muito fora da curva. Mas se você pega as empresas norte-americanas, falando do quê? Não chega a 1% em muitos casos. Então olha só como o brasileiro aqui, as empresas brasileiras estão pagando um dividend yield mais alto. Eu não estou falando para comprar Brasil, não é isso, mas só usando aqui dados do mercado, né, que a gente encontra muito facilmente essa análise na própria Com Dinheiro, muito bom ali para você conseguir fazer esse tipo de pesquisa e expondo. É só o que está dado. Não, e isso justifica um pouco do home bias também. Vamos falar de outro país para não falar de Brasil? Pega México. A taxa de juro real no México, hoje, poxa, a gente está falando, veio um período de inflação alta, os juros estão um pouquinho acima do nosso aqui, deve estar próximo a 13, 14, com uma inflação que deve convergir para 3. Estamos falando de quase 10% de juro real. Mas você acha que ele vai ficar buscando, faz sentido você atravessar a fronteira para comprar bonde americano pagando 2, 3% longo? Provavelmente não. E aqui a gente tem um cenário que justamente a gente, com taxas de juros estruturalmente altas, você tem empresas que acabam tendo múltiplos muito descontados, porque quando você traz a valor presente por uma taxa alta, você acaba amassando o preço, e aí você encontra esses pontos de yields elevadíssimos. Então, se você pode reclamar por estar num país que a bolsa não sobe, ou ficar feliz e aproveitar a renda, né? É isso. Não, sem dúvida. Por isso que aquele investidor de longo prazo, ele não fica reclamando muito, essa bolsa não sobe, ele fica lá recebendo dividendo. E o curioso, geralmente esse investidor que olha muito menos o curto prazo, ele compra em momentos que acontece algum tipo de crise, algum tipo de desastre, qualquer coisa assim, historicamente, no longo prazo, ele sempre ganha muito mais dinheiro do que aquele investidor que fica sempre tentando acertar qual que vai ser o melhor ativo do ano. Isso é sempre um grande risco, né? Tentar movimentar demais a carteira, às vezes não sempre tomando a decisão da melhor forma, indo muito atrás de modas e tendências. Vamos lembrar que as próprias ações da Magazine Luiza, Via Varejo, quanto não se falava delas há 2 anos atrás, e hoje valem o quê? 10% do preço? Caiu 90%. Não é que caiu 10, 20, 30. Pessoas que colocaram dinheiro lá estão perdendo praticamente tudo e são consideradas grandes empresas brasileiras. Ainda são. Olha o tipo de risco que você tem, mas sempre se falava, aqueles investidores mais antigos, mais conservadores e que olhavam fundamentos, falavam, eu não vou comprar Magazine Luiza. Ah, mas ela só sobe, tem 10 anos, não, olha o preço desse negócio. Isso quando cair, vai cair muito. Ah, mas nunca caiu, você não sabe de nada. Esse cara tá ultrapassado, né? Falar, esse cara tá ultrapassado, é a nova economia. De repente, ela pode cair 90%. E com essa fantástica mensagem, a gente vai caminhando pro intervalo aqui, mas você sabe que o intervalo aqui é rapidinho, em 1 minutinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até já! Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje com o Paulo Cunha, CEO da iHub Investimentos,
falando um pouco sobre mercado, um pouco sobre ações, um pouco sobre investimentos Brasil versus exterior e diversificação. E a gente comentou bastante no bloco anterior sobre justamente avanços no processo de diversificação com investimentos mais acessíveis no exterior, seja via ações, seja via bonds, mas a busca por acesso e a flexibilidade de acesso foi atingindo outros segmentos também. Hoje em dia a gente está caminhando para as pessoas buscando mais crédito privado via FDICs, com a liberação para investidores não qualificados, e existe um movimento de dar acesso também a outros produtos que antes eram restritos a investidores mais sofisticados pela própria sofisticação do produto. Então, existe a linha de buscar dar acesso a investimentos em private equity, investimentos em estruturas de crédito mais sofisticadas. Como vocês têm visto esse movimento? Como hoje o investidor brasileiro pode se aproveitar desses movimentos para ter na sua carteira elementos que antes não eram possíveis? Perfeito. Eu acho que o que está acontecendo é um amadurecimento do mercado brasileiro, né, quanto à quantidade de ativos que a gente tem e a acessibilidade que o investidor de varejo, aquele investidor mais comum, tem dentro dessa classe de ativos que eram antes mais restritas. Ainda existe, né? Vamos pensar que a gente ainda tem algumas emissões que são restritas apenas para investidores profissionais ou até mesmo investidores institucionais, que não entram nessa parte do varejo, mas a gente vê muitos ativos que antes eram inexistentes, mas que agora a gente vê já com bastante frequência, por exemplo, fundos de private equity, que antes você só via em esferas ali do private banking, com aqueles investidores que têm 10 milhões ou mais, e hoje um investidor de varejo, às vezes com R$1.000, R$2.000, ele consegue acessar um fundo de private equity. Falar que o que é o private equity, né? Ele nada mais é do que um fundo que investe em cotas de ações de empresas, só que são aquelas empresas que ainda não abriram capital. Então, supostamente, são aquelas empresas um pouco mais no início, que estariam sendo preparadas e que podem ter uma curva de aceleração no crescimento muito forte, para daí depois, na saída desse fundo de private equity, geralmente, né, não é uma regra, mas na saída, quando você fizer o IPO, esses investidores de private equity podem ganhar um retorno bastante interessante. O objetivo médio desse tipo de produto costuma ser 25%, 30% ao ano. O único, porém, é que esse tipo de fundo também ele não costuma ter liquidez. Você entrou num fundo de private equity, você tem que ficar geralmente por 5 ou 10 anos sem entender aquele valor que você colocou lá com alguma disponibilidade que você possa vir a retirar. Acho que isso é um dos pontos que o brasileiro ainda precisa amadurecer um pouquinho mais, porque geralmente você vê ou alguma movimentação muito intensa dentro dos ativos da conta, como eu citei aqui no bloco anterior, ou então ele de fato precisa do dinheiro mesmo, acontece muito. O investidor tem lá aqueles, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais, ele acha que nunca vai precisar, se perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, ele já quer resgatar tudo depois de 1 ano, 2 anos, e aí esse horizonte que o private equity precisa, que é muito mais longo, às vezes não se faz, tem que ser olhado com atenção para o investidor ali não cair numa armadilha. A gente vê também isso acontecendo com o crédito privado. Acho que a gente já teve uma democratização bastante grande em termos de CRIs, CRAs, debêntures, que isso já se tornou um pouco mais comum, mas vamos lembrar que 5 anos atrás, que não é um horizonte tão longo assim, não era, eram pouquíssimos investidores que tinham CRI, CRA, debênture na carteira, né? E a grande maioria nem sabia o que era. Hoje o pessoal, você até às vezes vê conversa de bar falando disso, tem um CRI de tal empresa pagando tal taxa. Então, não que seja uma coisa super comum, mas já se democratizou bastante. E agora a gente está indo para essa classe que era um pouquinho mais sofisticada ainda, né? Os fundos de private equity, os FDICs, os fundos CETIPados, que são aqueles fundos também que são fechados, não são negociados ainda em bolsa, mas que as gestoras criam e que eles têm dentro dele ativos mais sofisticados em termos de crédito, às vezes com alguns híbridos também, que podem virar ações e com alguns dispositivos contratuais ali que podem dar alguma alavanca em termos de rentabilidade. Produtos um pouquinho mais sofisticados que eu acho que o investidor ainda talvez nem tenha entendido direito como é que é a mecânica, mas pelo mercado, a maneira como ele está hoje pulverizado, com os assessores, consultores, o pessoal de banco e corretora distribuindo esses produtos, já está na carteira de muitos deles. Eu acho que vai precisar ter um período ali de experiência com esse tipo de produto,
que geralmente é quando o cara precisa do dinheiro e quer sair, aí ele vai entender realmente como é que funciona o produto, mas eu acho que daqui nos próximos 5, 10 anos a gente vai começar a ver um aprendizado bastante importante, porque esses ativos são muito importantes para a economia como um todo, para poder financiar aquelas empresas que não têm acesso ao mercado de capitais, não têm acesso vou emitir uma ação na bolsa e vou conseguir o meu dinheiro, ou vou emitir uma debênture. Ela precisa desse tipo de estrutura para o seu próprio financiamento e para poder existir, né? Eu lembro de quando começou a gente começou a encontrar debênture em plataforma para negociar, um amigo meu chegando cabisbaixo no escritório. Não, o que aconteceu? Eu falei, eu tinha comprado a debênture, fechou bem o cupom, fechou bem a taxa, só que quando eu fui vender o spread era tão grande que eu perdi todo o meu ganho, né? Poxa, eu precisava do dinheiro, etc e tal. Isso que debênture ainda tem secundário, private equity não tem. Essencialmente, você tem que carregar até o fim. O fundo não vai desmontar a posição porque você quer. O fundo não vai vender a posição na empresa porque você, um dos cotistas, precisa do dinheiro naquela hora. Então você vai ter que forjar seu secundário, enfim, buscar uma forma de vender sua cota fundo sendo fechado, etc e tal. Mas é outro mundo. E acho que você foi bem no assunto, que muitas vezes você só vai entender de verdade qual é a dor quando você precisar. Exatamente. Eu acho que, por outro lado, é importante que os investidores comecem a ter essa classe de ativos da carteira. É claro que os profissionais, assessores de investimento, consultores, têm que ser muito diligentes em saber explicar para o investidor isso, justamente para não ter essa frustração. Mas, por outro lado, quanto mais investidores a gente tiver com essa classe de ativos e precisando vender, precisando comprar, mais aumenta o secundário, consequentemente mais liquidez a gente vai ter, com isso diminui o spread, e aí todo mundo consegue sair de maneira muito mais fácil. Outra coisa que diminui o spread é a concorrência que a gente está começando a ter. Quando você tem uma plataforma só que vai te dar um preço, qual é o preço? Você não tem, a plataforma falou que é aquilo lá, você tem que aceitar. Se você tem várias plataformas que agora tem aquele tipo de ativo, uma está te oferecendo 10, a outra está te oferecendo 11, 12, fala, então tá bom, então eu vou fazer uma portabilidade de valor imobiliário para outra casa e vou vender esse meu ativo lá. É possível fazer isso, acho que poucos investidores às vezes se atentam no momento da saída sobre essa possibilidade. Mas cada vez mais com a concorrência se acirrando e com a liquidez desse mercado ficando mais abundante, o investidor também ele vai ficar mais ligeiro de perceber que é possível fazer isso, e isso tende a diminuir o spread, aumenta o mercado, e aí fica um mercado mais parecido com o norte-americano, onde o preço está meio que dado ali, você tem preço de referência para praticamente tudo quanto é papel. Né? E tem um outro ponto aí que, para FDICs, o pessoal tem feito isso bem, e eu acho que vai chegar em Private Equity, que é a construção de FICs, né, e de FOFs mesmo, comprando esses ativos e montando uma carteira razoavelmente diversificada para casar os fluxos, né? Então, eventualmente você vai ter que ter um colchão de liquidez para dar resgate, mas eventualmente você vai casando os prazos para ter um fundo que vai acabar daqui 1 ano, um fundo que vai acabar daqui 2 anos, um fundo que vai acabar daqui 3 anos, você vai compondo essa saída, né? Que é diferente de você sozinho alocar direto na cota do FIP, que aí de fato aí você tem que ficar 7 anos quando o gestor não perde a postergação do prazo de término do fundo, porque o investimento não maturou, né? Investimento maturou, leia-se, o cara não conseguiu fazer o IPO, né? Porque não tinha janela no mercado. O mercado não está dando a janela, não está numa janela favorável. Exatamente. Que acontece. Acontece muito. Que esse é o tipo de... E aí, você tocou também nesse assunto de maneira muito pertinente, vai muito dos intermediários, né, irem explicando isso pro investidor, né? Porque o investidor não... Quantos investidores já pensaram em reserva? Para você investir no fundo de Private Equity, você precisa se comprometer a dar o capital quando o fundo fizer a chamada. Quantos investidores pensam assim, sabe? Poxa, eu tenho que deixar esse dinheiro aqui em liquidez para quando o fundo chamar, ele vai poder travar meu dinheiro, mas ao mesmo tempo eu não posso usar esse dinheiro para aplicar em outro lugar antes, porque no meio do caminho, se o fundo chamar, eu não vou ficar sem liquidez. Isso é muito complicado para o investidor médio. Então tem todo um trabalho de ensinar. Para a Private Equity começou nos Estados Unidos na década de 80, aqui começou nos anos 2000. Então, tem que fechar esse gap de 20 anos aí ainda, né? E é normal. Agora,
Também sobre os intermediários, essa mudança de dinâmica dos intermediários que começou nesse formato de mercado faz um tempinho já, né? Passou por algumas ondas, quando a gente, a assessoria de investimento, o agente autônomo de investimento lá atrás, era muito vinculado à mesa de operações, à mesa de renda variável, e você ligar para o AI para dar uma ordem de compra, né? Esse mercado mudou muito com as plataformas, especialmente ali na segunda metade da década de 00, primeira metade da década de 10, a gente começa a ver essa mudança, mas de 2015 para cá a gente foi vendo outras novas dinâmicas. Concorrência já entre as plataformas, mudanças no modelo de escritórios, nos produtos que são oferecidos. Como é que você tem visto essa evolução do modelo de assessoria e como vocês, né, eu gosto de perguntar porque, de novo, vocês estão não só assistindo, a gente assiste essa evolução com dinheiro aqui pela BMC, mas vocês estão construindo, né, colocando os tijolos nessas mudanças. Como tem mudado a dinâmica desse mercado ao longo do tempo, a dinâmica de crescimento, a dinâmica de busca por clientes, nutrição dos clientes ao longo dos últimos anos para chegar no modelo que é hoje? E o que é esse modelo que é hoje? O que mudou na experiência para o cliente? Perfeito. Me permite só um parênteses quanto a um assunto que você deixou anterior, mas eu acho Claro. Que complementa essa pergunta que você fez. Vamos pegar esse exemplo que você usou do fundo de Private Equity, que ele tem a chamada de capital. Isso é a estruturação básica de um fundo de Private Equity. Você me prometeu que você vai me dar o dinheiro quando eu vier a precisar. Aí, qual que é a criatividade dos formuladores de produto brasileiro para disponibilizar isso daí para o varejo? Não, vamos falar o seguinte, você vai aplicar aqui, fica nesse fundo, a gente aplica num DI, vai ficar rendendo, e aí você não vai precisar ter chamada de capital, já está lá automático. O investidor ele nem consegue entender, às vezes, muito bem isso, já que está num DI, que aquilo vai ser desmembrado, mas isso é uma criatividade que o formulador teve para viabilizar, porque é impraticável se você distribuir isso em milhares de investidores, pessoa física, o cara já tirou o dinheiro, ele trocou de carro, ele comprou uma casa, ferrou, então não ia dar certo. Então acho que isso é um bom exemplo de como que o mercado, às vezes, ele precisa se sofisticar ou ser criativo para permitir a disponibilização, né, e a democratização de alguns produtos um pouco mais sofisticados quando você vai descendo as camadas. Então acho que isso é um bom exemplo. Fantástico, muito bem observado. Certamente. Quando você fala também, o assessor de investimentos, não muito tempo atrás, vamos colocar 10 anos atrás, era isso, era um trader. Né? Você ligava para ele quando era para comprar Petrobras, Vale e tal, quando a bolsa estava boa. Se a bolsa não estava boa, você nem sabe que ele existe. Você está lá no banco aplicando em renda fixa e acabou. Dessa década, né, para cá, a gente viu uma migração da função do assessor de investimentos ser muito mais parecido com a função do financial advisor, que é a figura que a gente tem, um paralelo ali, né, que seria uma espécie de um consultor ou mesmo um assessor de investimentos lá no mercado norte-americano. E o que esse cara faz, que é o que hoje o assessor de investimento faz aqui? Ele olha o seu portfólio de investimentos de forma global. Tanto em termos de classes de ativos, como também hoje em termos de regiões, se vai ser Brasil, se vai ser Estados Unidos e tudo mais. Então a gente viu essa primeira onda acontecendo muito forte com a abertura das plataformas, essas plataformas que a gente chama de shopping financeiro, multimarcas, enfim, acho que você tem os mais diferentes nomes ali, mas que nada mais é do que você conseguir investir em várias diferentes classes de ativos dos mais diferentes gestores ou empresas possíveis. Você consegue montar, de fato, um portfólio bem diversificado. E aí os assessores de investimento, eles tiveram que se profissionalizar e começar a entender de muito mais tipos de ativos diferentes. E antes o cara só acompanhava a bolsa, era comprar, vender e tal, era um pouco mais parecido com aquela coisa do pregão viva voz, aquela loucura que era o mercado. Hoje já não, já é uma coisa um pouco mais de longo prazo, mais bem direcionada. Eu acho que isso foi uma primeira onda, já aconteceu, já consolidou, cristalizou assim, na cultura, na grande maioria dos investidores brasileiros hoje, até mesmo porque os próprios bancos estão oferecendo produtos desta forma, plataforma aberta, né, que também é um outro termo, mas agora a gente está vendo uma outra onda,
que está indo naqueles produtos que a gente chama não core ou não investimento. Não core para quem é da assessoria, ou PJ2, ou seja, tudo que não é fundo de investimento, renda fixa, ações, fundo imobiliário, tem lá a PJ2, os ativos não core. E aí a gente está falando o quê? Está falando de uma operação de câmbio, está falando de um envio de remessa, a gente está falando de uma operação de seguro, seja seguro de vida, ou um seguro garantia, ou um seguro de frota para uma empresa, alguma coisa desse tipo, como até produtos ainda mais alternativos e diversificados que a gente vê hoje, como, por exemplo, a portabilidade de energia, né? Porque a gente está tendo uma mudança da regulamentação também do mercado de energia que está acontecendo agora, que vai permitir, já está permitindo que os consumidores possam não depender do seu distribuidor local. Então, por exemplo, se é uma empresa aqui em São Paulo hoje, você vai comprar energia, você tem que comprar obrigatoriamente da Enel, né, que é a antiga Eletropaulo, e tá lá. Se a sua conta de luz bem a grosso modo, mais do que R$10.000 por mês, não necessariamente você precisa comprar da Enel, você pode comprar de uma outra distribuidora, de uma outra geradora, e isso, consequentemente, abaixaria a sua conta de luz. Acho que isso também é uma coisa que alguns escritórios estão começando a ver a relação que tem com isso, com o relacionamento da carteira de clientes, de poder utilizar isso daí como um produto. Só estou te dando um bom exemplo de como o mercado e os profissionais que atuam neles podem ser criativos para pegar produtos que existem ali à disposição e fazer com que isso seja parte do portfólio para poder oferecer uma experiência completa em termos de serviços financeiros, diminuição de custo, aumento de rentabilidade e aumento de performance das carteiras, das empresas e das pessoas físicas também. E você acaba aproveitando. É um ganho natural de sinergia, né? Você já tem a vida do cliente ali, é super importante. Quanto mais você consegue condensar essas iniciativas dentro de um mesmo parceiro, para ele ter as suas vantagens, e o parceiro, naturalmente, ter a vantagem de poder, digamos assim, explorar o mesmo cliente, né? É melhor do que você ter que ir a mercado buscar novos clientes. Aí é um pouquinho da pergunta que eu ia fazer agora também. Como hoje funciona, como hoje é decomposto, essencialmente, o crescimento de vocês? Então, vocês olham mais para crescimento dos mesmos clientes ou mais para crescimento na base de clientes? Perfeito. Você tem que olhar para os dois, né? Porque se os mesmos clientes não estão crescendo, pode significar que eles estão insatisfeitos. Porque geralmente, na média, as pessoas vão subindo de carreira, vão ganhando mais dinheiro, vão tendo mais capital para investir. Então isso é super importante, que a base de clientes atual que ela cresça, né, o capital que tem lá. E os novos clientes também, acaba sendo sempre uma fonte. Até mesmo porque você tem uma certa reciclagem. A competitividade e a concorrência estão muito altas, então é normal você ter troca. O cara vai experimentar um novo assessor, vai experimentar um novo modelo, uma consultoria, uma carteira administrada e tudo mais. Agora, quando você pega em termos de crescimento do tipo de negócio, assim como a gente é lá na iHub, sem dúvida nenhuma que essas linhas mais alternativas que eu citei agora, elas são muito mais importantes do que foram há um tempo atrás. Um bom exemplo eu vou dar para você usando números da iHub. Há 3, 4 anos atrás, 85% da nossa receita vinha de renda variável, bolsa, só. E o restante vinha de renda fixa, fundos e tudo mais. Era isso o mercado. Você tinha par de bolsa, par de fundos, renda fixa, alocação, que a gente pode chamar também, era isso. Hoje, 25% da nossa receita vem desses produtos que a gente chama não core. Câmbio, seguros, energia e tudo mais. Bolsa representa outros 38% e o restante a parte de alocação. Então olha como já está mais diversificado. Isso que a gente vê na iHub é um dado nosso, mas se você for pegar como média de mercado, reflete muito bem. Você pode pegar a plataforma parceira nossa, no caso a XP, você for abrir a composição de linhas de receita da XP, onde ela cresce mais e ganha mais margem, é previdência, é cartão de crédito, é o próprio crédito, é seguros. Significa que ela não faz mais dinheiro com investimento? Não, só que a parte de investimento, para onde mais vai crescer isso aqui? Vai crescer 10, 20? Então onde está o grande boom de crescimento do nosso negócio hoje? Está nesses ativos, né, nessas linhas de receita um pouco mais alternativas que você ainda não está explorando. Então você tem o céu ali, acaba sendo o limite. E também para aqueles empreendedores no sentido de gestor de escritório, ou quando você tem um negócio que é uma consultoria, uma assessoria de investimento. O empreendedor que entendeu que o principal ativo dele é o relacionamento com o cliente, e não o contrato com a corretora para oferecer os produtos que estão lá, esse cara sim, ele vai perceber que existem várias oportunidades no mercado para que você possa oferecer,
que são fontes de crescimento muito mais óbvias e mais fáceis de se conquistar do que a própria carteira de investimento, que hoje você tem uma grande concorrência ali e está muito mais difícil, o mercado está mais maduro. O que eu acho extremamente saudável, né, esse mercado mais maduro, quando a gente olha para termos do investidor em si, ele tem mais opção e opções boas, mas quando você é o empreendedor, isso se tornou um desafio, então você tem que procurar outras alternativas de crescimento também. Aí aquele velho debate do ROA, né? Então, se você tem que tirar retorno sobre o montante investido. Naturalmente, você precisa pagar suas contas, só que se você queima todo a sua base tentando rentabilizar aquele pedaço de base, ela não vai existir amanhã. Então, você tem que remar todo o caminho de novo e uma hora esse mercado se esgota, né? Então, fazer esse tratamento, as casas de maior sucesso que eu vi, isso não falando de hoje, né? No começo dos modelos ali, quem começou lá antes dos anos 2000 e está vivo até hoje, geralmente o camarada que não rodava muita carteira, tá com o cliente, vai almoçar com o cliente todo mês, é aquele modelo classiquinho que fica perene, né? Não adianta você tentar... Eu acho que o foco é esse que você trouxe, né? O seu principal ativo não é porque é bonito, porque poxa, você vai se posicionar como o bom moço do mercado, mas seu principal ativo é o relacionamento com o cliente. Então não vale a pena queimar relacionamento com o cliente com um detalhezinho de retorno mais rápido. No curto prazo, né? Para ganhar mais no curto prazo. Porque o assessor de investimento, o consultor, ele também é um ser humano. Então, às vezes, fica muito tentado em extrair algum retorno muito rápido ali no curto prazo, mas ele está sendo burro no sentido de se ele quiser um retorno muito melhor e mais sustentável no longo prazo. Porque se você, o termo do mercado é fritar cliente, se você sair fritando cliente, esse cliente não vai durar muito, ele vai falar mal de você, ele vai sair da tua base e historicamente você não vai conseguir crescimento com isso e depois você vai ter até, depois de um momento, sair do mercado e buscar outra coisa para fazer, né? Não que seja um comparativo, assim, a gente sabe que aquele assessor que às vezes aloca muito em determinado produto, ele perde cliente, mas ainda assim, todos os produtos que você tem dentro de uma corretora, eles passam por uma diligência muito ampla. Então é difícil você ter perdas muito grandes ali, a não ser quando o cara está operando com derivativo na bolsa mesmo, que também acontece, né? Mas quantos casos a gente vê dessas empresas, né, tipo pirâmide, que depois uma hora quebram, seja de Bitcoin, seja de qualquer tipo de marketing multinível, quanto tempo dura isso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então a gente tem uma mentalidade muito de longo prazo lá na iHub e a gente entende que o nosso principal ativo é o relacionamento com o cliente, mas a gente infelizmente vê sim, mesmo dentro das assessorias, dentro das corretoras, a gente vê às vezes carteiras que estão muito concentradas num determinado ativo ou que tiveram uma performance desastrada por muitas movimentações de conta, e aí o assessor ali não soube entender que o maior valor do nosso cliente está no longo prazo. E quantos assessores você tem hoje na iHub? Na estrutura como um todo, tem 65 profissionais e dentre esses 65, por volta de uns 40, são os que a gente chama de assessores comerciais, né? Que tem um relacionamento com os clientes propriamente dito. A outra parte da estrutura estão em áreas que a gente chama de áreas de serviço, de produtos ou áreas operacionais. Então é back-office, mesa de renda variável, área de alocação, especialistas de seguros, câmbio e tudo mais. Então são profissionais que não atendem cliente diretamente, mas que estão lá à disposição dos assessores e dos clientes para trabalhar especificamente algum produto que esteja sendo demandado. E como vocês buscam talentos, novos assessores hoje em dia? Acho que isso é um dos grandes desafios que a gente está tendo no mercado. A gente está, inclusive, com um plano de expansão bastante ambicioso esse ano, então a gente precisa contratar 24 novos profissionais só de assessores comerciais, eu estou falando. E como é difícil você achar profissionais qualificados, profissionais que saibam falar, saibam ser comerciais, saibam explicar alguma coisa para os clientes e que tem também algum background técnico de conhecimento do mercado financeiro. Eu acho que, infelizmente, no Brasil como um todo, a gente é muito carente, seja por deficiências da educação, ou seja, até mesmo por uma falta de cultura do mercado financeiro que a gente tem. Bom, as estratégias que a gente tem são as mais variadas, né? Então, desde fazer anúncio no Instagram, a gente tem um trabalho conosco também no nosso site, mas o principal que a gente utiliza muito é a questão da indicação.
né? Então, tanto conversando com clientes como com os próprios assessores, olha, quem quiser trabalhar com a gente tem uma parte lá no site, que o site é ihubinvestimentos.com.br, lá no Quem Somos, Trabalhe Conosco, e isso já entra em contato com a gente. Aumentou bastante ali os leads que a gente gera e a gente tem realizado bastante entrevista para conseguir compor esse plano, né? Mas eu acho que é um grande desafio de todas as empresas do nosso segmento, seja assessorias, consultorias, gestoras, porque a formação também acaba sendo uma parte importante, então a gente tem uma esteira de formação bastante delimitada, mas isso de todo modo leva pelo menos um ano, quando você pega o cara do zero, cru, ele precisa tirar a certificação, que é a Ancor no caso, aí ele passa na Ancor, aí faz o credenciamento, aí entra no contrato, tanto da XP quanto parte da corretora, aí ele começa um treinamento ali para fazer reuniões de prospecção, R1, R2 com algum líder, para daí ele começar a ter um voo um pouco mais solo, é um ano. Ou se você vai em busca do profissional caro com carteira, é o que todo mundo quer. Esse cara geralmente ele já está um pouco mais caro, às vezes a conta não fecha tanto para conseguir trazer, e é mais escasso, né? Você não acha tão fácil assim disponível. Então é um grande desafio. Paulo, queria agradecer a sua participação, esse bate-papo. Passo muito rápido. A gente podia levar mais um tempo aqui falando, mas a gente vai ter que ir caminhando para o final. Então, eu vou aproveitar que você já passou o site para recrutamento, pedir para você deixar aí os contatos da iHub, quem quiser continuar acompanhando os contatos, os materiais de vocês nas redes sociais, no site, onde pode encontrar vocês e o que pode encontrar de materiais, pode deixar ali seus contatos. É o momento para você divulgar aí os canais da iHub. Perfeito. No Instagram a gente está com iHub Investimentos, no site a gente está ihubinvestimentos.com.br, iHub é IHUB investimentos.com.br, e a gente tem também um portal de conteúdo, onde a gente ensina bastante coisa lá, coisas técnicas, o que é curva de juros, CDB, CDI e tudo mais, que é iHub Lounge, lounge.com.br. Então, quem quiser também se cadastrar lá e for cliente da iHub, também vai ter acesso a todos os relatórios de análise da XP, da Bendorf, da Levante, que a gente consegue isso daí através dos nossos parceiros. Então, os nossos clientes que têm acesso lá têm acesso a todos esses materiais, e-books, planilhas também através dessa plataforma. E eu que agradeço, agradeço também a Com Dinheiro e a BMC News aqui pelo espaço. Maravilha, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado à iHub por ceder aqui a participação do Paulo. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, profissional de mercado, investidor, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, com a ideia de trazer para vocês esses profissionais que fazem o dia a dia do mercado financeiro brasileiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe lá também sua dúvida, seu comentário, sua sugestão através de contato@comdinheiro.com.br. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima!